gente! Hoje eu estou imensamente feliz. E bota felicidade nisso. Acabei de assistir 2 filmes com a Turma da Mônica. E quero lhes dizer o seguinte: acredito até que vocês já sabem, mas não custa falar, comunicar, porque pode ser que algumas pessoas ainda não saibam. Mas, pela primeira vez, a Turma da Mônica foi apresentada com pessoas reais. Isso há pouco tempo. Geralmente, Turma da Mônica é apresentada por meio de gibis, sua origem, por meio do teatro, mas aí são bonecos, pessoas vestidas com aquela máscara que lembra mais boneco do que pessoas reais. Mas, depois de muito tempo, assim, quando Maurício de Souza estava completando 50 anos do seu trabalho, resolveram fazer finalmente a Turma da Mônica com crianças reais, com seus pais representados por adultos reais. Enfim, eu não estava acreditando muito no sucesso desses filmes. Aliás, eu nem sei se esses filmes fizeram sucesso. Mas, pra mim, gente, eu tô assim emocionado. Eu não imaginei que fosse assim tão incrível esse trabalho. E eu tô quase até perdendo as palavras, gente. Eu não esperava. Olha, faz tempo que eu não vejo um filme assim tão bom. Eu tenho assistido muitos filmes, tenho falado aqui no canal, vocês estão me acompanhando. Mas Turma da Mônica me deixou... Ai, eu tô tentando encontrar a palavra correta, mas não consigo. Imagina uma coisa... Ótimo é pouco. Mas antes de adentrar diretamente nesse universo do filme, vamos falar um pouquinho sobre a origem desses 2 filmes, Turma da Mônica Laços e Turma da Mônica Lições. Bem, por ocasião dos 50 anos de Maurício de Souza, do seu trabalho, foram feitas diversas HQs, uma coleção incrível, mas foram pessoas, quadrinistas, que queriam homenageá-lo. Então, os traços da Turma da Mônica, dos personagens de Maurício de Souza, não foram feitos por ele nem pela sua equipe. Então, essas HQs, esses gibis, apareceram com traços diferenciados e com histórias que, apesar de terem traços diferenciados, respeitavam a essência da Turma da Mônica. Então foram lançadas diversas HQs. Nossa, eu tô até gaguejando de emoção, como se eu não gaguejasse sem a emoção. Mas foram lançadas diversas HQs e 3 assim eu diria que destacaram. Na realidade 2. Mas por que eu tô falando 3? Também tem uma explicação para eu estar falando 3. Dessas HQs, as que se destacaram foram Turma da Mônica Laços e Turma da Mônica Lições, que foram criadas por 2 artistas que são irmãos, Lu e Vitor Cavage. Os 2 criaram e, na realidade, eles criaram uma trilogia. Por isso que eu falei 3 HQs, porque a trilogia, dentro dessa coleção, que é, no mínimo, pelo menos até onde eu vi, são 8 HQs. Eu não sei se foram lançadas mais depois, mas até onde eu vi, foram 8. A Lu e o Vitor Cavage fizeram uma trilogia. Essa trilogia é Turma da Mônica Laços, Turma da Mônica Lições e Turma da Mônica Lembranças. Lembranças, eu não sei porque não virou filme, mas Turma da Mônica Laços e Turma da Mônica Lições virou filme. Ou melhor, viraram filme. Olha a concordância, Fernando. Mas viraram filme. Escolheram aí crianças, diga-se de passagem, crianças maravilhosas que deram um show de bola de interpretação. Vamos começar falando de Turma da Mônica Laços,
que é o primeiro filme. Nessa história, nós vamos ter um universo aí bem próximo à Turma da Mônica, que nós estamos acostumados, mas com toques assim mais de realidade. Simplesmente essa história pegou assim algumas coisas assim que no gibi eles não demonstram como realidade, porque o gibi sempre tem um toque de fantasia, e colocaram um pouco mais de realismo à Turma da Mônica. Na história, nós vamos ver os personagens com as suas características, o Cebolinha, nossa, esse artista maravilhoso falando enrolado, mas a trama ocorre da seguinte maneira. Alguém sequestra o Floquinho, que é o cachorro do Cebolinha. E para quem o Cebolinha vai pedir ajuda para encontrar o seu cachorro? Para a Mônica, para a Magali e para o Cascão. E eles partem numa aventura no meio da floresta, fogem dos seus pais para conseguir encontrar o Floquinho. E eles partem por uma aventura. E nessa aventura nós vamos vendo a Turma da Mônica, sendo Turma da Mônica, o Cebolinha enchendo a paciência da Mônica, a Mônica ela sendo o jeito agressiva, o Cascão sem querer tomar banho e a Magali desesperada por comida. Tudo isso que você vê. E eu não posso mais dar detalhes porque não quero dar spoiler, mas vou dizer o seguinte, essa história é incrível. Eu diria que a Turma da Mônica Laços, ela é uma história incrível porque ela vai mostrando a Turma da Mônica em carne e osso e vai aí colocando os fãs da Turma da Mônica, os fãs mais antigos. Acredito que essa história seja até mais agradável para nós, que já temos uma longa caminhada com a Turma da Mônica. Enfim, essa história vai agradar a gente, fãs antigos, e nós vamos vendo todo o universo aí da Turma da Mônica. Mas na realidade, o que eu quero falar mesmo é da Turma da Mônica Lições. Gente, pelo amor de Deus! Turma da Mônica Lições acabou de se tornar para mim o melhor filme da vida. Um filme que foi feito para crianças se tornou o melhor filme da vida. Eu acredito até porque eles conseguiram pegar os elementos da Turma da Mônica, mas nesse eles colocaram mais toques de realidade e trouxeram assim questões bem atuais para serem trabalhadas. Sinceramente, eu acho que uma criança não vai conseguir absorver tudo, mas nós adultos com certeza vamos absorver essa história. Praticamente, Turma da Mônica Lições foi uma terapia. Tanto é que eu assistia e tinha momentos que eu tinha que parar, dar uma pausa e ficar pensando. Às vezes eu dava aquela pausa porque, tipo, eu vou pensar nisso e dou a pausa. Outras vezes o filme ocorria e eu já viajava nas minhas emoções, aí eu perdi a cena e eu tinha que dar pausa e voltar para assistir novamente aquela cena, porque assim, viagem, paradas, pensamentos, reflexões. Como um filme conseguiu ser tão inteligente, eu não sei, ó, tô até arrepiado, gente. Mas Turma da Mônica Lições vai mostrar a turminha aí cheia de amizade entre eles, apesar dos conflitos, das brigas de sempre que eles têm, né? Especialmente Cebolinha e Mônica e quem é o dono da lua. Mas, durante essas brigas, os pais da Turma da Mônica são chamados na escola porque eles tentaram fugir da aula e a Mônica tomou um tombo e quebrou o braço. Com isso, os pais, conversando aí com a diretora da escola, que é uma espécie de orientadora, chegaram à conclusão que a amizade deles era uma forma deles ficarem numa zona de conforto e eles precisavam ter atividades paralelas para não ficarem tão juntos. Enfim, problematizaram a relação de amizade deles e praticamente disseram que era uma amizade tóxica. Não usaram esse termo, mas utilizaram essa coisa. Ó.
Eles estão muito na zona de conforto enquanto amigos. Então que a minha família tinha que criar atividades para eles. Só que a família da Mônica foi mais radical. Especialmente porque eu não me lembro de ter criado uma atividade paralela para Mônica. Os outros sim. Mas para Mônica, o que eles fizeram? Mudaram ela de escola. Então a Mônica, que estava ali confortável na escola, com seus amigos, etc., teve que ir para outra escola. E ela sofreu muito com isso. Porque ela perdeu a amizade. E nisso eu também me identifiquei. Porque eu tinha alguns amigos que eu ficava grudado e eu precisei mudar de escola. Mas não como castigo, é porque nós crescemos, aí houve mudanças, um foi estudar à noite, outro mudou de cidade, e a minha escola não tinha mais continuidade para que série que eu ia entrar, e eu acabei me isolando, outro viajou para longe. Mas aí eu me identifiquei muito com a Mônica, a sensação dela de estar em outra escola, etc. Para mim foi bacana relembrar isso e refletir como é que ficou a minha vida depois dessas mudanças. Já os pais dos outros personagens, eu acho assim, que pegaram um pouquinho pesado. Tipo, Magali Comilona, colocaram no curso de culinária. Gente, não deu muito certo. Magali acabou comendo os ingredientes antes das comidas serem feitas. Mas não ficou só nisso, teve coisa boa aí também. Eu tô pegando as partes engraçadas pra falar pra vocês, mas não foi só isso. Cascão, colocaram ele na natação. Imagina, colocar Cascão na natação? O que passa na cabeça desses pais? E o Cebolinha, o que fizeram? Gente do céu! O Cebolinha não fizeram nada também de curso paralelo, permaneceu na mesma, só foi proibido de ver a Mônica. Ou seja, cada pai teve aí uma atitude diferente. Mas nisso tudo, eles começam a terem não melhoras, mas pioras. A Magali ficou mais ansiosa. Geralmente a fome da Magali a gente vê só como fome, mas aí eles trataram como problema de ansiedade. Magali ficou ansiosa. O Cebolinha foi para o fonoaudiólogo, lembrei desse detalhe. Aí foi tratado o problema dele, mas ele não teve muito sucesso. E o Cascão nas aulas aí de natação. Os problemas dele foram piorando e a história vai trabalhando isso de uma maneira bem interessante. E é nessa maneira de trabalhar que vão surgindo questões. Falando assim, pelo fato de eu não poder spoiler, vai parecer que a coisa é muito simples. Mas a coisa não é trabalhada de maneira simples. A coisa é trabalhada de maneira aprofundada, especialmente se você mergulha na história. E eu não quero colocar todas as questões da mesma maneira que ela é, do que elas são nos mostradas no filme, pelo seguinte: porque se eu falar antes, vocês não vão ter o tempo de serem surpreendidos. Porque as questões, ó, elas são jogadas de maneira surpreendente. E vocês acham que eu falei porque eu falei que eu já falei das questões porque eu disse ansiedade, problemas de fala, problemas com água, etc. Não, gente, eu escondi muita coisa, mas a forma com as quais essas questões vão ser trabalhadas, elas vão surpreender vocês. E eu fico pensando, será que criança vai entender? Não sei. Mas um adulto vai entender e vai se deliciar. E o filme Lições realmente faz jus ao nome. Nesse filme nós temos diversas lições e são lições fantásticas. Você tem que parar, você tem que mergulhar. É um filme que merece ser estudado. Gente, eu me emociono só de pensar no filme. E olha, não tô ganhando nada do Maurício de Souza para elogiar. Não é publi, é simplesmente compartilhar para vocês um filme que nos leva a pensar. Eu pensei nas minhas relações de amizade, eu pensei nas relações tóxicas e pensei em problemas de ansiedade e fui vendo também que às vezes isso fica muito claro.
o que é bom para outro, a solução para uma pessoa, pode ser fantástica, mas pode não servir para outra. O filme vai mostrando isso também, quando você reflete. Nem sempre, às vezes o outro chega e conta a experiência. Para ele, realmente, é bom, é maravilhoso, resolveu o problema. Mas para você pode ser que não resolva. Por isso você tem que tomar muito cuidado também ao dar conselhos, dizendo faça isso ou não faça. Por quê? Ah, eu fiz, não deu certo. Mas o outro pode fazer e dar certo e ser uma grande transformação. E nesse sentido, eu diria, quando você receber um conselho, não descarte, mas também não mergulhe de fundo nesse conselho. Simplesmente analisa a sua vida, veja as circunstâncias, veja tudo. E aí vai praticando, vá observando e veja como essas coisas vão reverberando em suas ações. Veja bem os resultados e ó, se estiver dando certo, vai seguindo em frente. Se não estiver dando certo, muda o caminho. Por isso é importante a observação e a reflexão constante. Enfim, Turma da Mônica Lições seria um filme que eu gostaria de assistir junto com outras pessoas, fazer uma roda e botar o povo para falar, as pessoas contando o que acharam, o que gostaram, o que não gostaram. Eu sei que algumas coisas a gente pode até não gostar, mas a reflexão até daquilo que a gente não gosta, sinceramente, pode dar um grande fruto na sua vida. E com isso eu também fui percebendo uma coisa. O filme foi muito sincero, sincerão. Então ele pode agradar, mas também ele pode incomodar muita gente. E eu acho que o grande problema da arte, isso foi uma conclusão que eu cheguei, é que a arte está só se preocupando em ser comercial. E quando a arte ela se sacrifica para ser apenas comercial, ela sacrifica a verdade, ela deixa de dar o fruto para o qual ela foi destinada. As pessoas elas querem tipo uma arte tem que ser do meu jeitinho. Se não for do meu jeitinho não serve, não é arte, e não é. Às vezes a arte ela tem que ser rebelde para te provocar. Ela não pode te dar as coisas mastigadinhas. Às vezes a arte tem que te embrenhar num caminho de sofrimento para que você chegue a uma verdade. É isso. Muita coisa talvez que eu esteja falando pode parecer confusa, mas eu acredito que quando vocês assistirem ao filme Lições, não estou nem dizendo Laços, apesar de Laços serem incríveis, mas Turma da Mônica Lições, vocês vão entender. Mergulhem e cuidado para não se afogar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. E eu espero sinceramente que vocês assistam esses dois filmes, depois voltem aqui e venham comentar comigo. Abraço, beijo no coração, fui!